Fala aí, pessoal, tudo certinho? Então, a gente vai aqui no direito previdenciário nos jornais. Então é isso. Galera, eu peguei aqui uns recortes daquela coluna do juiz Luciano Martinez, aqui de Salvador, que publica aqui no jornal à tarde. E aí eu escolhi aqui alguns temas aqui. Então vamos nessa, olha só. Casal que adota pode escolher quem receberá o salário maternidade. Verdadeiro ou falso? Bem, todo mundo sabe. Salário maternidade, licença maternidade, a Constituição fala ali da gestante, mas a adotante, o adotante também tem direito a salário maternidade. Então a pergunta é, um casal hétero, marido, mulher, vão adotar ali, o casal vai adotar uma criança. Beleza. Pode haver escolha ali de quem vai receber o salário maternidade, verdadeiro ou falso, isso é muito legal, não é? Sim, pode haver a escolha. E nesse caso aqui da pergunta, o cara fala assim, olha, sou eu e minha esposa, e somos empregados, e minha remuneração é maior do que a remuneração da minha esposa. Pode eu sair, estamos adotando uma criança, pode eu sair de licença maternidade, é estranho, né? Licença maternidade para um homem, mas enfim, licença maternidade, portanto, me licenciar e receber o salário maternidade? Pode sim, não há. Lá na legislação previdenciária, deixa eu ver qual é o artigo aqui, no artigo 71B da Lei 82.13, diz lá que é devido o salário maternidade ao adotante, àquele que adotar, ponto. Então é isso, muito legal, muito massa, isso é importante. Pode ser uma questão de prova, não é? Aí vem aqui e diz assim, a próxima, a aposentadoria por invalidez passou a ser definitiva. Aí está usando ainda a nomenclatura passada, né? A aposentadoria por invalidez seria a aposentadoria por incapacidade permanente. Ela passou a ser definitiva para os maiores de 60 anos. E por que ele fez essa tomada assim, não é? Colocou esse título na coluna dele. Porque alguém pergunta aqui, é o Danilo pergunta aqui, dizendo o seguinte, olha só, teve uma mudança na legislação que diz que a partir dos 60 anos de idade, tanto o pensionista quanto o aposentado por incapacidade permanente já não tem obrigação perante a Previdência. Ora, se não tem obrigações perante a Previdência, então o anônimo aqui, o Danilo aqui, ele imagina então que a aposentadoria por incapacidade permanente agora é definitiva. Quando a gente sabe que, por definição, lá no artigo 40, se não me engano, da Lei 82.13, é dito o seguinte, a aposentadoria por invalidez tem os pressupostos, não é? Ela é concedida quando, naquele momento, o segurado está incapacitado para o exercício de qualquer atividade laboral. E o benefício continuar sendo pago àquele segurado se ele mantiver aquela situação. Ou seja, deixa em aberto que, em havendo uma recuperação, ainda que parcial, a aposentadoria por incapacidade permanente deixa de ser pago. Só que, como a partir dos 60 anos o segurado já não tem obrigações perante a Previdência, então como é que funciona isso? Aí o Luciano Martinez aqui, ele vem e sustenta dizendo, olha, nada disso muda, porque não foi mudado o conceito da aposentadoria por incapacidade permanente. Ela é concedida naquele momento, quando o segurado ali, naquele momento, pela perícia médica, pela junta médica, é restado ali a conclusão de que ele não tem capacidade laboral. Mas é claro que se essa capacidade laboral ela se restabelece, porque a medicina avançou, novas drogas, novos tratamentos, é claro que agora já não figura ali os pressupostos para a concessão e manutenção da aposentadoria por incapacidade permanente. Aí ele vai além um pouco e diz assim, olha, se você observar no artigo 101 da Lei 82.13, é dito que quando o segurado, por exemplo, se acha apto a retornar ao trabalho, ele pede uma nova perícia e isso não tem limitação de idade. Então o cara está com 62 anos de idade, ele na verdade está recebendo a aposentadoria por incapacidade permanente. Ele não deve observar obrigações perante a Previdência, mas ele diz, pô, eu tô com capacidade para retornar ao trabalho. Ele pode pedir em
independentemente de ter acima de 60 anos de idade. E outra situação que ele fala aqui é de que possíveis denúncias, por exemplo, você é vizinho de uma pessoa que recebe benefício por incapacidade permanente e depois você vê aquele cara ali caminhando de moto e tudo. Então vai lá você e denuncia a Previdência de que, olha, tem aqui um recebimento indevido de benefício previdenciário. Então, portanto, não é definitiva a aposentadoria por incapacidade permanente, mesmo que haja a previsão de que a partir dos 60 anos de idade não deve se observar aquelas obrigações perante a Previdência de tratamentos, exames e processo de reabilitação profissional. Aí tem mais uma matériazinha aqui que eu separei, ó, que massa, ó, olha só. Ele diz assim, é a incapacidade, e essa matéria aqui dele, essa coluna aqui é sensacional. Eu tô sem a data de quando foi, mas ele antevê aquilo que aconteceu na reforma da Previdência, né? A mudança do nome, né? Da nomenclatura. Olha que massa, ele diz assim, é a incapacidade e não a doença a causadora do auxílio-doença. Bem, a nomenclatura aqui à época era auxílio-doença, mas essa nomenclatura mudou para auxílio por incapacidade temporária. E aí ele bota, é a incapacidade e não a doença a causadora do benefício por incapacidade. E aí ele já faz uma crítica aqui, ele diz, olha, o benefício não deveria ter esse nome, auxílio-doença, porque gera esse tipo de dúvida. Porque o que dá direito ao benefício é a incapacidade em decorrência da doença. O caso aqui, aí ele sugere, esse benefício deveria ter o nome auxílio por incapacidade e não auxílio-doença. A leitura aqui, um anônimo, diz assim, olha, eu viajei, estava no exterior, não sei o que lá, e fui acometido de neoplasia maligna, de câncer. Aí volta para o Brasil, começa a trabalhar, e aí tem um agravamento da doença. Mas aí ele vai deixando claro, não é o simples fato do anônimo aqui, da anônima, é anônima porque fala no feminino aqui, ela ter a neoplasia maligna que dará direito ao benefício, à época, auxílio-doença. É a neoplasia maligna tem que acarretar a incapacidade laboral do segurado. E claro, se for dessa forma, aí independe, inclusive, de carência, são aquelas 15 doenças graves que agora já está no decreto 3048 por conta da atualização pelo decreto 10.410. Ou seja, esse é um bate-papo sobre direito previdenciário para a gente ir internalizando a matéria, não é verdade? Então, olha, a gente falou aqui sobre adoção. A adoção pode ser tanto pelo homem quanto pela mulher. Se for um casal hétero, homem e mulher, pode haver escolha de quem vai receber. A gente falou também, deixa eu lembrar, da aposentadoria por invalidez, da aposentadoria por incapacidade permanente, se ela tem esse viés de definitividade a partir dos 60 anos de idade, não é verdadeiro, porque o conceito de aposentadoria por incapacidade permanente ele não foi alterado, principalmente naquela parte final, quando diz e o benefício ser-lhe-á pago, continuará sendo pago, se for mantida a condição de incapacidade por conta do segurado. E por fim, a gente fala aqui do auxílio-doença, que mudou o nome para auxílio por incapacidade temporária, auxílio-doença, auxílio por incapacidade temporária, que é um nome mais correto, porque não basta ser acometido de uma doença, aquelas 15 doenças, por exemplo, que lá independe de carência. Então eu fui acometido daquela doença, tuberculose, paralisia, cegueira, enfim. Aí tem que ter ser acometido da doença e restar ali comprovado a incapacidade para o exercício da atividade laboral ou das atividades habituais que vinha exercendo. Beleza? Muito massa. Ou seja, todo esse bate-papo aqui é um bate-papo para quem já estudou um pouquinho de direito previdenciário e vai vendo que esses conhecimentos, olha, eles já estão internalizados. Não é verdade? Então, forte abraço. E vamos juntos nessa caminhada. Lembrando que a gente está fazendo essas gravações aqui no mês de maio, não é? E estamos aguardando até o final de maio para sabermos finalmente se haverá concurso em 2022. Então é isso, a gente está nesse compasso de espera. Forte abraço e vamos juntos nessa caminhada.